Gente, eu queria falar com vocês sobre o debate um treinador versus 30 gordos, sério. Qual a opinião de vocês sobre isso? Que a minha, eu já sei. E eu vou falar pra vocês. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Ó, o Rafa falou que pelo pouco que vi não gostou. Gente, sério. Completamente desnecessário, né, isso. Você coloca pessoas completamente despreparadas para o debate, para fazer o debate, numa clara, né? Assim, se a pessoa é treinadora e ela não consegue nem debater com pessoas que não estão no peso ideal, gente, então por que você faz seu trabalho, né? Se você não gosta de pessoas que estão fora do shape, e aí as perguntas, né? Já começa o quê? Ser gordo é uma escolha. Gente, esses dias mesmo eu tava lendo um artigo com a galera lá da Sameca, com as nutris da Sameca, sobre mulheres negras que são de baixa renda terem que lutar com sobrepeso e obesidade. Por quê, gente? Porque as pessoas mais pobres não têm dinheiro para ter uma alimentação saudável, cara. Não tem dinheiro para comprar frutas, verduras e legumes. Tem dinheiro para comprar o quê? Ultraprocessados, que levam cada vez mais à obesidade, a doenças crônicas. Não é uma escolha quando a comida é uma mercadoria. Não é uma escolha. Então já começa errado daí, né? Enquanto a cesta básica é R$ 800 nos estados, gente, como é que é uma escolha? Intancável, né? Mesmo que tenha dinheiro para isso e o tempo, exatamente. Qual é o tempo que você demora para quê? Fazer uma comida, para esperar para comer, quantas pessoas vão comer? Não, gente, a gente trabalha numa escala 6 por um. A maioria das pessoas trabalha numa escala 6 por um, que não dá tempo das pessoas nem de viver, fazer algo de lazer na sua vida, sabe? Quanto mais se alimentar com alimentos de boa qualidade. E aí os ultraprocessados têm isenção fiscal, enquanto os alimentos in natura são caros, né? Exatamente. Como morador de São Paulo, o Pablo está falando que pode afirmar que se entrar no iFood agora, uma marmita de comida é mais caro do que uma lasanha de micro-ondas de qualquer mercado. E é verdade. É muito verdade isso, gente. Você consegue comer um almoço, um jantar com ultraprocessado, ou seja, uma lasanha, um daqueles macarrãozinhos, mac and cheese. É R$ 10, 300 gramas de macarrão. É R$ 10. Aonde que você compra uma comida com arroz, feijão, carne, salada, legumes com esse preço? Não compra. Não compra. Então, assim, quem pode escolher o que vai comer não é a população pobre, que acaba colhendo as consequências dessa má alimentação e da falta de tempo para fazer exercício físico. E aí botar a culpa nessas pessoas é muito fácil, né? E é muito injusto, inclusive. Exatamente. Tem gente que tem para comer é bolacha, sabe? É biscoito. Exatamente, cara. As pessoas não têm escolha de comer o que vai comer, não. Então, ser gordo não é uma escolha, né? Já podemos deixar isso claro. Quais foram as próximas? Autoestima. Olha a próxima pauta, tá? A próxima pauta é autoestima não cura diabetes. Gente, isso aí, né? Eu não sei o que debater com isso, né? Eu acho que todos nós sabemos que autoestima não é a cura da diabetes. Inclusive, não existe cura para diabetes, existe tratamento para diabetes. Ué, não cura! Achei que era só eu acreditar em mim mesmo. Falar que eu sou incrível, me olhar no espelho e me achar lindo, que diabetes curado. A autoestima não cura diabetes, né, gente? A diabetes é uma doença crônica, em alguns casos. Em alguns casos, não, ela é uma doença crônica, né? Mas ela pode ser autoimune, no caso da diabetes tipo 1, ou adquirida, no caso da diabetes tipo 2, que normalmente decorre, né, de hábitos não tão saudáveis de vida. Então, se alimentar não de forma com alimentos in natura, então com muito ultraprocessado, muitas carnes vermelhas, e tudo mais. A tipo 1 não, a tipo 1 normalmente vem, a tipo 1 é de fator genético, né? Então por isso que a gente vê quando a pessoa desde criança tem diabetes, muito provavelmente é do tipo 1. E aí a tipo 2 é mais quando a gente está ficando mais velho mesmo, né? Por conta de hábitos de vida. Então assim, a diabetes é uma deficiência na produção
de insulina pelas células beta do nosso pâncreas. Então, assim, a autoestima não vai resolver esse problema, infelizmente. Infelizmente, né? E aí eu não sei o que eles queriam debater isso. Tem alguém que diz que a autoestima é a cura para diabetes, gente? Porque, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você entender que porque a pessoa é gorda, ela não é doente, ela não tem menos valor na sociedade por causa disso, é diferente de você falar que autoestima cura diabetes, né? Bastante diferente. Então, não entendi essa pergunta, nem faz sentido. Exatamente. Que pessoas gordas não podem ter autoestima é um papo torto para justificar gordofobia. Inclusive, gente, já fica aqui o spoiler que em breve teremos vídeo ensaio no canal sobre obesidade. Então vamos abordar vários pontos sobre como é que é o diagnóstico, se existe uma obesidade ou obesidades, se existe obesidade metabolicamente saudável, ora a hora, quem poderia imaginar, tá? Então a gente vai debater tudo isso. Debater a ideia de body positive é uma coisa, agora falar que autoestima cura diabetes é bem diferente disso, né? Eu não acho que defender body positive seja negacionismo de saúde. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que a sociedade espera que o padrão estético seja magro e eurocêntrico. E que isso é metabolicamente saudável e que a pessoa magra sempre vai ser a pessoa saudável. E isso não é verdade. Existem pessoas gordas muito mais saudáveis do que pessoas magras. Eu já peguei, assim, os meus pacientes que tinham os piores exames, normalmente eram pessoas magras. Então, magreza não é sinônimo de saúde. Então, assim, não é porque a pessoa é magra que ela é saudável. Isso é uma ideia que a gente tem que desconstruir. E eu acho que a ideia do body positive é tipo, caraca, você não precisa ser magérrima. Gente, eu não sou magérrima. Eu tenho gordurinha no braço, eu tenho gordurinha na barriga. Eu sou uma pessoa normal, entendeu? Eu sou uma pessoa normal. Eu não preciso ser magérrima para ser bonita, para ser saudável. Não precisa. Entende? Então, acho que é essa a ideia de body positive, é de você entender que você não precisa estar super magra para você se sentir bem, se sentir bonito. Entende? Agora, falar que autoestima cura diabetes, aí já é outro problema, né? Olha a outra pergunta, gente, a outra pauta. Aceitar a obesidade é defender um pecado. Olha para onde está indo o papo. Indo para o papo de culpa cristã, papo de religião, em botar a religião junto com a saúde, culpar as pessoas por uma doença que é causada pelo capitalismo. Porque a obesidade é uma doença do capitalismo. Ponto. Porque só nesse sistema de produção absurdo a gente recebe só alimento merda, enquanto a elite continua recebendo alimento bom, porque eles podem comprar, que o alimento é uma mercadoria. Então, assim, falar que defender a obesidade é um pecado é ridículo. Assim, eu não tenho nem palavras para expressar o meu descontentamento. Cara, sério. A obesidade ela não precisa ser aceita. Ela é uma coisa que existe na nossa sociedade. A gente precisa entender quais são as causas e ela é multifatorial. E como eu falei, um fator importante é a qualidade dos alimentos que a gente tem acesso nesse sistema. Então a gente não pode falar de alimentação, de obesidade, de saúde, desprendendo o indivíduo das condições materiais do ambiente dele, gente. Não existe isso. Não dá para separar as coisas. Então, defender que a obesidade é um pecado é você culpabilizar ainda mais esse indivíduo que já é todos os dias apontado na sociedade como errado. E isso vai levar alguém a alguma mudança? Absolutamente não, porque a culpabilização não gera mudança. O que gera mudança é o acolhimento. É isso que gera mudança. E alimentos inflamatórios não influenciam no peso. Ai, gente, já falei que esse negócio de alimentos inflamatórios é mó furada, né? O que mais? Qual foi a outra pauta? Gente, eu não tenho condição de assistir isso, sabe? Eu assisti pequenos cortes, já fiquei extremamente incomodada.
E eu falei, não tem condição de assistir 1h20 disso. E também não achei prudente fazer o react para vocês, porque eu acho que isso é uma exploração do sofrimento alheio e eu não quero ganhar visibilidade mostrando mais o sofrimento dessas pessoas e reculpabilizando elas. Então, eu prefiro fazer desse modo que eu fico debatendo realmente o que importa, que são as pautas que eles defenderam lá, e não expondo essas pessoas a mais constrangimento. Então, achei melhor não reagir e eu também não tenho estômago para isso. Então, né? E aí a próxima pauta é me aceitar como sou ou doença. Gente, as pessoas podem se aceitar como são e também terem desejo de mudar, sabe? Doença. Eu também tenho um grande questionamento com essa denominação da obesidade como uma doença em si, porque doença preconiza que vai ter uma cura, um remédio que vai fazer essa cura, como aí surgiram os Ozempics e as canetas emagrecedoras da vida, como se fossem a cura para a obesidade. Não são, tá? Não são, porque a obesidade é uma doença, como eu já falei, multifatorial, né? Por falta de outra denominação, vou continuar chamando de doença. Então, é multifatorial e é altamente influenciada pelo meio ambiente que a gente está envolvido, gente. Enquanto a gente vive no capitalismo que nos explora, que não nos dá direito de ter tempo de lazer, não nos dá direito de ter outras fontes de satisfação e prazer na nossa rotina que não sejam a porra da comida. E mais, não tem empresas que façam a porra dos ultraprocessados, que são as coisas que envenenam a gente pela boca. Os alimentos que realmente fazem mal para a gente no dia a dia. O Brasil tem capacidade de produzir alimentos de qualidade para todo mundo. E quem faz isso é o MST e a agricultura familiar. E não o agronegócio. Então, assim, sério, a gente precisa reformular esse sistema para que a alimentação deixe de ser uma mercadoria e seja um direito de todos. Para que tenham restaurantes populares que levem uma alimentação saudável e adequada a um preço justo para todos. Que a gente tenha hortas populares, comunitárias, que garantam a segurança alimentar e nutricional das pessoas. A gente precisa dividir o trabalho, diminuir a quantidade de tempo que a gente trabalha para ter mais tempo para conseguir fazer uma refeição em casa, poder cozinhar o próprio alimento, ter tempo para fazer uma atividade física, ter tempo para ir no cinema, para ir para a praia, para fazer o que quiser na vida e saber descontar essas emoções em um outro lugar que não seja a alimentação. Então não é questão de se aceitar ou não. A questão de se aceitar ou não é a questão do padrão estético. Que a gente pode também falar desse padrão estético, né? Que é um padrão estético eurocêntrico, que diz que a magreza é o certo e a obesidade é o errado. Então, assim, pessoas não precisam ser magérrimas para serem saudáveis. E a alimentação, ela é muito mais do que isso, e a obesidade é multifatorial. Então, a gente precisa principalmente mudar o meio que a gente está envolvido, que é o capitalismo. Que mais? Esse foi o que mais demorou, aparentemente. A galera mais debateu. O quê? A próxima pauta é: quem defende a obesidade está falindo o SUS. Gente, quem foi que fez essas perguntas? Quem foi? Quem defende a obesidade está falindo o SUS? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, o SUS ele atua tanto na prevenção quanto no tratamento. Então, assim, não tem nem sentido essa afirmação. Eu mereço, cara, sério. E olha que eu nem vi, eu já tô com raiva dessa porcaria. Olha a outra. A cultura do gordo saudável é pior do que a do cigarro já foi. Como eu falei, existem obesidades e obesidades. E existem já, inclusive, estudos que mostram que pessoas com sobrepeso têm maior sobrevivência em situações de doença. Então, será mesmo que a gente precisa ser super magro? Ou se a gente tiver um sobrepesozinho, assim, no nosso corpo, tá tudo bem também? Fica aí o questionamento. Agora, o cigarro é uma substância altamente viciante que causa muitos problemas para a nossa saúde,
que nenhuma dose é saudável e a obesidade a gente pode ter saudável, assim, metabolicamente saudável, que a gente vai aprender isso no vídeo lá da obesidade. E aí? É foda, né? Dizer pra pessoa não se odiar é igual a câncer, exatamente. Sério. Mas que ódio desse debate. Todo mundo tem que ser bodybuilder ou modelo da Balenciaga. O resto tá todo mundo doente. E é isso, gente. Foi o que eu falei. Eu não sou magra. Tenho minhas dobrinhas, tenho o quê? Minhas gordurinhas. E tá tudo bem, eu sou uma pessoa normal, sabe? Não precisa todo mundo ser magro. Ai, foram esses. Acabou. Graças a Deus. Então, assim, esses debates, gente, não servem para levar ninguém a lugar algum. Só servem para culpabilizar o indivíduo por problemas que são do sistema e que é o sistema que proporciona a desigualdade social e não os indivíduos que escolhem nascer em uma situação de vulnerabilidade. Que a obesidade é uma doença multifatorial e que a gente não pode simplificar o debate dessa forma. E que se esse profissional de saúde estivesse querendo levar a saúde para alguém, ele estaria tendo um discurso bastante diferente, não tanto culpabilizador e mais acolhedor, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre esse debate. Entenderam? Exatamente, Pablo. Fora que no Brasil, milhões de pessoas ainda vivem em áreas de desertos e pântanos alimentares, ou seja, só têm acesso a alimentos ultraprocessados ou processados. Nossa, ainda tem essa questão, Rafa. E aí naturaliza-se o uso de anabolizante, naturaliza-se o uso dos suplementos como se eles não fossem ultraprocessados, né? Porque o whey protein é um ultraprocessado, gente. O whey protein é um ultraprocessado. Vários desses alimentos fitness aí são ultraprocessados e eles não entram nessa categoria porque eles se encaixam como suplementos. Tudo num drible da indústria de alimentos, né? Indústria fitness para te enganar, tá? E aí naturaliza-se essa indústria fitness wellness que vive se enchendo de ultraprocessado e o seu metabolismo de suco, mas aí saudável. Saudável, gente, saudável. Aí normaliza-se, né? Ninguém fala nada, é mais saudável ver uma pessoa enchendo o cu de anabolizante do que vendo uma pessoa com sobrepeso vivendo normal, uma pessoa obesa vivendo normal, né? Se sai de uma embalagem é 90% de chance de ser ultraprocessado. Provavelmente a porcentagem é menor, mas que se a gente for pensar, tem um arroz, tem feijão, eles não são ultraprocessados, eles são minimamente processados. Eu vou fazer um post no Instagram para vocês com a diferenciação de cada um para vocês entenderem. Vou botar aqui na aba da comunidade do YouTube também. E ainda vou entrar em outro debate aqui. Será mesmo que a melhor pessoa para debater com pessoas obesas seria um treinador? Fica aí o meu questionamento, né? Não sei. Ai, cara, sério. Triste. Esse debate foi triste, desrespeitoso, humilhante. Todo mundo vira especialista em saúde. É isso. Eu acho engraçado. Que isso? Fisiculturista, a gente vê morrendo à torta e à direito por conta de uso indevido de anabolizante. Mas todo mundo olha pra eles metendo shape e fala, nossa, saudável. Né? Nossa, esquecer o fone quando vai pra academia é um dos piores castigos que você pode conseguir. Castigo do monstro, ir pra academia sem fone de ouvido. E era só conversa de culpa de ter comido, cheio de gatilho. Cara, é uma culpa absurda que as pessoas colocam. Sendo que não é nossa culpa, né? Não, o que a gente mais vê é profissional da saúde querendo dar uma de nutricionista. É médico querendo dar uma de nutricionista. É treinador dando uma de nutricionista. Vamos segurar a galera. Exercício ilegal da profissão não é uma coisa legal, né? Caminhada na rua é bom, né? Melhor que aquele ambiente inóspito. Inóspito não é. Não é a palavra que eu queria. Insalubre era a palavra que eu queria. Aquele ambiente insalubre da academia, né? E, gente, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas ambos meus pais são professores de educação física. Assim, eu vivo dentro de uma academia desde que eu me entendo por gente, sabe?
Desde que eu lembro da minha vida, eu lembro de estar dentro de uma academia. Cara, cada vez mais foi ficando insalubre, né? Cada vez pior. Ah, Rafa, o Felca adora o Cariani e toda essa galera aí. Não se engane. Não é porque o Felca denunciou uma parada importante, que é a adultização, que ele vai ser um cara de esquerda, progressista e querendo que acabem as desigualdades sociais e todos os preconceitos, né? Quero um abraço, Guilherme. Quero um abraço. Foda, né? O mano meteu que era científico porque tava na Bíblia. Puta que pariu, eu não vi essa parte. Ai, gente, a gente reagiu aqui, né? 2 vezes já, né? Nutris crentes. 2 vezes. Para o meu desgosto. É isso, Jéssica. Como diz Ismael, não achem que o Felca é o salvador da pátria. Ele ajudou bastante, mas não é o salvador. Não é. E aí, amores? Mandem aí perguntas, questionamentos, coisas que vocês queiram falar. Além de Felca. Não, eu tava. Ô, Jéssica, eu tava vendo esses dias aí, assim. Tudo começou, né? Não no Santo Amaro, infelizmente. Mas tudo começou com aqueles merdas. Nós somos aqueles merdas, né? Tudo começou com aqueles merdas fazendo quem é o não sei que, quem é o não sei que lá. Foi evoluindo para os debates. Um versus não sei que, um versus não sei quantos. Aí agora, o quê? Daqui a pouco estão fazendo uma bicicleta versus 30 carros. É assim, gente. Tá? Cada dia pior. Ontem eu tava vendo apareceu pra mim de sugestão na timeline a porra do aqueles caras. Aí era de quem é o hobby? Que porra é de quem é o hobby? Quero sério, de quem é o hobby? Sério. É isso, Pablo. Não deixe nenhum maluco cheio de espinha calvo impotente que só usa trembolona querendo te dizer que o seu corpo é um problema. Exatamente. Exatamente.